Olá pessoal, aqui quem fala é o Soprar, diretamente do Hablet. Bom, se vocês estão acompanhando a série de vídeos em que eu venho falando sobre as mudanças do Wired que vem ocorrendo no Rabo e no Hablet Hotel, você já vai saber um pouco do que esse vídeo se trata. Nos últimos tempos, o Rabo ele vem fazendo diversas alterações e trazendo novos Wireds para o hotel. Isso significa que são wireless totalmente diferentes do que a gente já estava acostumado a ter, e esses wireless vão dar uma gama de possibilidades para novos programas e novos jogos serem realizados, melhorando a nossa experiência no jogo. Gente, são muitos novos wireless e muitas atualizações, então esse vídeo ele foi dividido em várias partes. Você pode conferir as outras partes clicando na playlist em que vai aparecer aqui. Esse é o terceiro vídeo da série, então nesse vídeo eu irei estar trazendo para vocês algumas condições e efeitos novos que chegaram, com exceção do efeito área de mandar sinal, que eu já expliquei para vocês a funcionalidade dele no outro vídeo, na segunda parte. Então se você não conferiu, vá lá conferir as outras partes, porque é importante você ter um panorama geral do que são essas mudanças e do que se trata esses novos wireless. Bom, nesse vídeo eu irei estar explicando para vocês algumas dessas novas condições e esses dois efeitos novos que vão estar chegando aqui no hotel. Então pessoal, a primeira condição que eu irei explicar para vocês é essa condição aqui, ativador coincide. Então, o que essa condição ela faz? Essa condição ela vai executar um determinado efeito combinado com o ativador a partir de um tipo de usuário que pisar ou andar ou falar determinado comando ou executar determinado comando. Como assim? Eu selecionei aqui a opção bot e, por exemplo, nesse sistema que eu fiz, quando um bot pisar no piso, nesse piso aqui, a esfera ela vai acender. Vocês podem ver que eu estou pisando aqui e a esfera ela não está acendendo. Por quê? Porque aqui eu selecionei bot, então somente quando bots pisarem aqui é que a esfera ela vai acender. Então é uma condição que vai dar para fazer isso tanto com mascote também. Por exemplo, você pode colocar mascote e colocar para quando o mascote pisar aqui a esfera acender. Então é uma condição que vai delimitar o tipo de pessoa ou objeto a executar o efeito. Então nesse sistema aqui somente bots vão conseguir pisar ali e acender a esfera. Mas você pode ainda especificar o bot em que você quer que esse efeito ele seja executado. Por exemplo, nesse exemplo eu estou especificando o bot Saturno, ou seja, o bot Saturno, somente o bot Saturno vai conseguir pisar aqui e acender a esfera. O bot Leo não vai conseguir executar esse efeito porque eu coloquei a condição de somente Saturno conseguir pisar. Se eu colocar qualquer Hablet, isso significa que qualquer bot que pisar aqui vai conseguir acender. Vamos fazer aqui um exemplo, eu vou colocar para o bot Leo pisar ali. Como vocês podem ver, nada vai acontecer, né? Porque não, a condição é somente Saturno. Agora eu vou colocar Saturno para pisar para ver o que acontece. Vocês viram? O bot Saturno pisou lá e a esfera acendeu. Então esse é um efeito. Você pode fazer isso também com mascote e também com Hablets. É muito legal, né, gente? A condição negativa desse efeito, ele faz o inverso, né, gente? Então é quando um tipo de usuário não pisar. Por exemplo, se um Hablet pisar, significa que o efeito não vai acontecer com esse usuário, ou seja, um mascote e um bot que pisar vai dar certo. Então vamos fazer aqui um teste aqui. Eu vou colocar aqui a condição de bot. Qualquer bot que pisar ali não vai poder acender a esfera, ou seja, o que esse sistema está dizendo, se um bot pisar aqui, somente um bot, ele não vai conseguir acender a esfera. Aqui, como vocês podem ver, na condição negativa, ele faz o inverso. Por exemplo, se eu delimitar na condição negativa um bot, então somente quando um bot pisar no piso que eu selecionei, a esfera ela não vai acender. Então
ao invés de acender, quando um bot pisa na condição a negativa, ela faz o inverso, ou seja, somente quando um bot pisar aqui, a esfera ela não vai acender. Deu o teste aqui, vocês viram que eu pisei e o coisa acendeu. Agora vamos fazer aqui o teste com o bot. O bot não acendeu, né? Mas eu vou pisar e a esfera vai acender. Se o mascote por acaso pisar aqui, também iria acender normalmente. Eu posso delimitar também a opção para Hablet, ou seja, Hablet, não pisei, não prestou. Bot, pisou, prestou. Então, gente, essa foi a condição negativa, ativador não conhecido. É uma condição que dá para fazer limitações a depender do efeito com usuários, bots e mascotes. Bom, se você assistiu aquele meu outro vídeo, você viu que eu expliquei para vocês um pouco sobre o ativador Hablet faz ação. Então, agora você consegue delimitar determinada ação, que são várias curtidas, pé, inclinativo, sentar, levantar, entre diversas outras ações. A condição negativa Hablet não faz nenhuma ação, ela é uma limitadora desse ativador, ou seja, quando o usuário ele pisa num determinado mob ou ele fala uma determinada palavra e ele não executa nenhuma ação ou não executou nenhuma ação, um determinado efeito ele vai acontecer. Existe tanto a condição positiva como a negativa, ou seja, um determinado efeito só vai acontecer se o usuário fazer uma determinada ação. Vale tanto isso como a negativa. Vamos fazer aqui um exemplo prático para vocês entenderem melhor. Bom, aqui eu vou dar um exemplo prático para vocês de como essa condição ela vai funcionar. Eu coloquei aqui para quando o usuário ele pisar nesse piso aqui, a esfera acender. Eu posso colocar também para quando o usuário pisar aqui, o piso mudar de cor. A condição fica a seu critério. Estão vendo que estou pisando aqui e o piso ele não muda de cor, correto? A condição é de que eu posso selecionar acenar, mandar beijo, curtir, inativo, sentar, deitar, assinar. Vou colocar aqui para acenar. Então, o que esse sistema está dizendo? Somente quando eu pisar aqui, estando acenando, é que o piso vai mudar de cor. Então eu vou acenar aqui e vou pisar aqui. Como vocês podem ver, eu estou acenando e o piso está mudando de cor. Se eu parei de acenar, o piso não muda mais de cor. Vamos tentar aqui com outros efeitos. Here. Vocês podem ver, eu estou rindo e o piso está mudando de cor. Talvez com o nativo não funcione. Vamos testar aqui. Despertar vai funcionar. Entrar aqui o sinal de sorriso. Não é muito legal, né, gente? Ou seja, eu só consigo mudar a cor se eu dançar Pogo Mogo. Essa condição ela tem a versão negativa, né, que vai fazer o inverso. Então, somente se eu acenar, pisar nesse piso acenando, é que não vai dar certo. Então, gente, com essas condições vai ser possível fazer diversos enigmas mega bizarros. É muita coisa que dá para fazer com esses novos usuários. Vamos conhecer agora os próximos para vocês verem quão incrível é.
Então, gente, agora vamos aprender um pouco sobre esse Wired aqui, que é alterar móvel para estado aleatório. Esse Wired aqui ele é muito interessante. Ele vai pegar um determinado Wired e vai sortear os estados dele de forma aleatória. É meio que um... Vamos colocar aqui com números para vocês entenderem melhor. Ele vai pegar números aleatórios e vai ficar sorteando, porque eu coloquei um ativador de repetir efeito, né? Então ele sorteia números aleatórios. E aqui ele está sorteando cores aleatórias. Então é uma área de meio que vai pegar os estados do mob e sorteá-los de forma aleatória. Muito legal, né, gente? Uma área de muito legal que vem sendo bastante utilizado é o efeito configurar a altura do mob. Então eu posso selecionar qualquer mob e configurar uma altura para ele. Eu posso aumentar, diminuir, configurar valor. Eu vou colocar aqui para subir 2 metros, subir 2 de altura. Vou colocar aqui um atraso de 1 segundo, então quando eu falar teste, o mob vai subir para a altura 2. Eu posso também para colocar para diminuir. E, gente, a melhor coisa é porque esse efeito você pode ficar em cima do mob e ele vai subir junto com você. Isso é muito louco. Loucura. Dá pra fazer muita coisa com esses variants. Essa condição aqui que vocês estão vendo, ela é meio que uma junção dessas aqui, ou seja, condição, a altura do mob coincide, ela vai determinar que, a depender de um efeito ou ativador, só vai ser executado a partir se o mob ele estiver naquela altura que a gente programou. Então eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem. Eu vou colocar para quando esse mob estiver na altura 5. Era ficar piscando. Agora a gente vai, o mob está na altura 0, né? Então eu vou colocar aqui para quando eu falar teste, ele ir para a altura 5. Vamos fazer aqui o teste. Vocês verem, quando o mob ficou na altura 5, a esfera acendeu. Agora vamos colocar aqui para a esfera voltar para o 0. Voltou para o 0, parou de piscar. Então, gente, esse é o efeito do mob coincide. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como ele funciona. Então, gente, esse foi o vídeo da terceira parte. Bom, não perca o próximo vídeo, que é um vídeo em que eu irei explicar
como funciona esses mobs aqui, cancelar a animação de movimento, carregar Hablet, isca do movimento e pelo menos uma condição é verdadeira, eu vou mostrar para vocês como é que esses variants funcionam. Esses variants aqui são, na minha concepção, os melhores, é por isso que eu deixei eles para o final, que eu quero aprender a usar eles da melhor forma para trazer aqui uma informação completa para vocês. Então, eu estou muito animado com esses novos variants. Bom, eles estão incríveis. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que também querem conhecer sobre esses novos variants e que precisam se atualizar. Então, gente, no próximo vídeo, vejo vocês lá. Até a próxima, gente, e beijo!